Alô, amigos da Rádio Cultura, Mauro Domingues Fonsequinha. Mauro aí que está abrindo espaço para nós chegarmos aí com a nossa entrevista de hoje. E a gente vai fazer uma entrevista importante de esclarecimento para a nossa comunidade canguçuense, que tem não nos cobrado, mas tem nos buscado informação a respeito do desfile da Semana Farroupilha, ou seja, o desfile do 20 de setembro. Estou aqui com a coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, a Joicinara Voit de Oliveira, que vai conversar conosco, em primeiro lugar, falando de que a Joicinara foi eleita em 2021 para coordenar os trabalhos em 2022. Mas conta essa história um pouquinho para nós, depois vamos falar a respeito da Semana Farroupilha. Então, bom dia a todos, bom dia, Geraldo. Eu participo, né, do movimento dos CTGs, da coordenadoria, há pouco tempo, considero. 2010 começou o meu envolvimento, né, através da filha. Nesse período fui patroa do CTG Raul Silveira, participei da coordenadoria como secretária da região, e no ano de 2021, então, veio a eleição para a coordenadoria. Naquele momento, um ano de mandato, 2022, então eu estava comandando a região. O MTG, né, através das suas convenções e congresso tradicionalista, fez uma alteração na lei, em que, a partir do ano de 2023, a eleição ela é bianual. Então, ano passado, tivemos a eleição, que vale para um mandato de 2 anos. Estarei coordenadora da região 23 e 24. Dezembro de 2024, ocorre a eleição, novamente, para presidente do MTG e para as coordenadorias regionais. Tem reeleição também, não? Tem reeleição. Tem reeleição, né? Vai, claro, é aberto um edital, esse edital é aberto pelo MTG, se monta uma comissão eleitoral dentro da região. Temos uma comissão eleitoral estadual, que rege as comissões eleitorais regionais, né? Então, se apresenta a chapa com todos os documentos que são exigidos. Por exemplo, né, é pedido que se tenha cursos, né, como Sim. o CEFOR básico, o CEFOR patronagem, que são cursos que a gente faz para poder assumir. Então quer dizer que não é só querer ser, tem que ter uma bagagem para que chegue a coordenadora. Qualquer pessoa pode ser, desde que cumpra esses pré-requisitos, né, que está lá naquela legislação que o MTG tem. Isso. Nosso foco é o desfile de 20 de setembro, tem muita gente querendo saber. Mas antes disso, quantos municípios hoje você coordena? A 21ª coordena 9 municípios. 9. Canguçu? Canguçu, Piratini, Pedro Osório, Cerrito, Pinheiro Machado, Arroio Grande, Erval, Jaguarão e Pedras Altas. A gente vê nessas regiões aí, todas elas têm um engajamento muito grande com o tradicionalismo, mas Piratini tem se destacado. Como é que é o desdobramento? A coordenadora tem que estar presente nos principais eventos dessa Semana Farroupilha? É muito cobrada, não? Nós somos convidados. Somos convidados a participar, né? Eu recebi o convite do prefeito de Cerrito, por exemplo, que teria uma Semana Farroupilha bem forte, mas com questão das cheias veio, né, ter alguns cancelamentos. Piratini convida também. Mas também temos uma vida pessoal e profissional que devemos manter, né? Não vivo só do tradicionalismo. O tradicionalismo é uma doação. Nós nos doamos para fazer isso aí, né? Então, precisamos ir. Pois isso aí que ele não tem nada a ver com o nosso assunto, né, Joicinara? Sim. Mas isso não é remunerado? Não. Até é bom esclarecer isso, porque as pessoas acham... Toda aquela pessoa que se envolve, desde o patrão, uma patronagem, a um coordenador, a um cargo dentro do movimento, ele não é remunerado. Algumas situações, por exemplo, nós queremos fazer uma fala com a terceira prenda do estado do Rio Grande do Sul, que é daqui de Rio Grande, pertinho. Ela vai vir gratuito e vai cobrar o deslocamento dela. Sim. Mas ela não vai receber comissão, ela não vai receber por fazer palestra. Sim. Vou te dar o meu exemplo. Hoje eu fui convidada a fazer uma fala sobre movimento tradicionalista na Cascata, numa escola da Cascata. Eu fui a Pelotas, voltei sem custo nenhum para a escola, porque está lá na carta de princípio. A gente tem que difundir, né, os nossos costumes, o nosso movimento, o povo gaúcho, a nossa cultura. Sim. Então, se faz gratuito. Vamos pegar o seguinte, Piratini, não tem, o deslocamento todo é por sua conta? Todo por minha conta. O que eu tiro, em alguns momentos, converso com o meu tesoureiro, eu fui a Cacequi acompanhar o grupo Sinuelo. Ali eu retirei o meu deslocamento, né, para uma viagem. Mas eu vou no encontro de patrões em Arroio Grande, agora dia 7 de outubro. Esse deslocamento é por minha conta. Eu não retiro nada da região.
É tudo doação mesmo. Doação. Muito bem. Coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, 9 municípios, né? E a Semana Farroupilha, essa expectativa, eu comentava essa semana, segunda-feira ontem, a respeito de que abaixo de chuva, como o pessoal diz, né? O pessoal vai lá e desfila, acho que uns 3 ou 4 anos atrás que aconteceu isso aí, não é raro acontecer, e esse ano não vai acontecer o desfile. O que levou, qual foi o motivo, foi uma decisão construída com os municípios, com os CTGs, com os piquetes, pessoal que desfila? Assim, Geraldo, nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, né, grandes tragédias. Começamos lá naquele primeiro ciclone, acho que no mês de junho ou julho. Isso. Tivemos depois foi junho, depois julho, aqui a nossa região bastante atingida. Começo desse mês, né, Vale do Taquari totalmente destruído. No dia 9 de setembro agora, no último dia 9, todos os coordenadores foram chamados para uma reunião pelo MTG, uma reunião online, para falar sobre o desfile. Nesta reunião, a presidente Ilva, que foi a que assumiu no lugar, né, do presidente Safariz, que faleceu em junho, colocou a situação da primeira região tradicionalista, que é a região de Porto Alegre. Ali, os desfiles, o governador estava chamando para uma reunião e já assinalando a possibilidade de cancelar os eventos tradicionalistas dentro da primeira região, principalmente em Porto Alegre, em função do Vale do Taquari. Por quê? Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e parece que até a Inspetoria Veterinária estavam envolvidos lá no Vale do Taquari. Foi chamada uma reunião para se conversar isso e se colocou, então, que cada região tradicionalista iria orientar, né, os seus municípios, as suas entidades. Dia 12, teve a reunião com o governador, com a Comissão Estadual dos Festejos, e surgiu, então, que se faria desfile solidário ou cavalgada. Licença, porque... Não, mas não teve. Esse tempinho também não é fácil, né? Calor, frio, chuva, umidade, né? Te pega, né? É. Nós aqui do Rio Grande do Sul somos temperados, como eu sempre digo aí, para estas situações. Ela nos judia um pouco, mas a gente vai em frente. Então, Mas aí teve a reunião. Isso no último dia 12, né? No último dia 12. E saíram os documentos orientadores colocando isso, que cada região, cada município estava orientado a fazer ou desfile ou cavalgada solidária. Tá? Isso. Aqui em Canguçu, na última quinta-feira, junto com a prefeitura, onde o professor Cláudio Amar é do Núcleo de Cultura e conduziu a reunião, se reuniu os patrões. Na minha posição, eu coloquei o que foi passado para nós no MTG. O vice-prefeito Fininho colocou a posição dele como defesa civil. E os patrões, então, em conversa, decidiram, na sua maioria, a realizar uma cavalgada solidária. Foi uma decisão em conjunto com os patrões. Isso. Não é uma decisão da coordenadoria e não é uma decisão da prefeitura. Foi desta comissão, onde eu participei, parte da reunião, e esta era a decisão naquele momento. Sim. Tá? Grupos de cavalgada arrecadando materiais de limpeza, higiene, o que é necessário para essas pessoas atingidas. Isso. E essa cavalgada, ela tem percurso, ela vai passar pela cidade, como é que já está organizada, não? Dentro do Núcleo de Cultura, ali, o professor Cláudio Amar, eu tenho acompanhado no grupo dos patrões, está fazendo essa organização. Então, as entidades, elas estão sugerindo roteiro, né? Roteiro que vai passar pela Vila Triângulo, roteiro que vai passar pela Vila Isabel, que vai passar pela Vila Nova, que vai passar pelo centro. E ali eles estão estabelecendo os percursos, né, para serem para esses cavaleiros estarem, né, arrecadando. Ficar bem claro assim, a posição da região é cavalgada e ou desfile. Desfile. Tá? Poderia ser feito um desfile solidário? Poderia. Ou uma cavalgada solidária? Sim. Pela orientação, em virtude que hoje também a 21ª tem municípios com necessidades. Sem dúvida. Pedro Osório e Cerrito foram muito afetados na chuva do dia 7 de setembro. O próprio município de Canguçu, semana passada, também foi atingido. Então, a ideia é a empatia e a solidariedade. Né? Então, por exemplo, CTG... Tem alguma coisa no grupo, para eu te dar mais certo, assim, mas tem um CTG que desceria a região ali da Geraldo Telesca, né, pegaria ali a parte daquelas vilas e viria em direção ao centro.
Raul Silveira, se não me engano, pegaria aqui o Prado. Né? Sim. Então, vai ter CTG que vai pegar o Prado, vai ter CTG que vai descer até a PAI. Só eu não vou... Isso tudo à tarde? À tarde. À tarde. À tarde. Não há aquela concentração, deve se concentrar e já dá ali... provavelmente Sinuelo, e aí, ou quem vem, né? Por exemplo, Sentinela das Coxilhas. Já vem arrecadando, interior, já vem chegando. Na cidade. Não tinha definido ainda, hoje ainda pretendo conversar com Cláudia Amar, o ponto central de arrecadação, né? Vamos levar tudo para o CTG Sinuelo, vamos deixar tudo na Secretaria de Assistência Social, vai ficar tudo no ginásio, por exemplo. Isso, naquele momento de reunião, não havia sido definido. Sim. O ato de arreamento dos pavilhões e o culto crioulo, ele se mantém? O culto crioulo se mantém. Ato de arreamento, ainda a gente tem essa questão da chuva, previsão muito de chuva. Né? Então, não se estabeleceu uma programação de encerramento em função... por ter a previsão de chuva, isso era o que o vice-prefeito comentava, daqui um pouco, um grande volume, não conseguiria nem fazer o desfile pelo grande volume de chuva. Né? Então, o ato de encerramento hoje, nesse momento, ele está mais concentrado na missa crioula, no CTG Sinuelo, às 18 horas do dia 20. Ele se mantém. Perfeito. Sob a sua coordenação, a 21ª região tradicionalista, 9 municípios. Algum deles vai realizar desfile? Piratini vai realizar desfile solidário. Né? Piratini tem a tradição do desfile competitivo. Então, dentro desta orientação de empatia e solidariedade, a nota que o MTG divulgou e a nota que a região divulgou, nós estabelecemos isso, que não seja competitivo, e sim solidário, que seja para arrecadar. Então, eles têm um desfile na quarta pela manhã, às 10 horas, onde o pessoal dos piquetes estão organizados para fazer solidário. Né? Claro, eu acredito que vai depender também muito do tempo. Né? Daqui um pouco a chuva vai atrapalhar, né? Vai ter algum outro momento. Pedro Osório, Cerrito, semana passada me foi informado que haviam cancelado toda a Semana Farroupilha, mas que se mantinha a ideia de uma cavalgada, de uma carreata, alguma coisa solidária para as pessoas. Pedro Osório parece que tinha 65 pessoas atingidas pela cheia. Né? Pinheiro Machado me informou que vai fazer também desfile solidário. Isso. Erval, Arroio Grande, Jaguarão e Pedras Altas ainda não tinha chegado essa informação para mim até hoje. Eles não tinham... Não tinha. Eu sei que Erval se concentra muito no CTG Minuano, então todos os eventos é no CTG. Né? Provavelmente eles estão com pontos, porque esta é outra orientação, que se sigam as rondas, que se siga a programação normal, sempre voltado para o tradicionalismo. Então, se tu for ver hoje a ronda do Sentinela das Coxilhas, está ali o cardzinho, traga uma doação para quem necessita. Todas as entidades da 21ª trabalharam nesse âmbito da solidariedade. Sempre após a semana, para os 20 de setembro, tem o chamado rodeio, né? Esse se mantém, não? Decisão dos patrões também. Ele seria de 8, 9 e 10, né? Seria no começo da semana. Pois é. Foi adiado em função das chuvas e não se transferiu para este próximo fim de semana. E nesta reunião em que foi tratado da cavalgada, não se falou em rodeio. Então, é uma decisão, porque é uma comissão de patrões. Então, não são todas as entidades que participam deste rodeio. Sim. Né? Eu não quero mentir, mas, se não me engano, a entidade do 5º Distrito, que é o Sentinela da Armada, é uma entidade que não participa quanto organizadora, vem, né, para o laço, vem para participar das competições, mas não na organização. São 7, 8 entidades que participam, entre piquete e CTG, mas é uma decisão deles. Assim. Canguçu tem essa característica. A prefeitura, através do Núcleo de Cultura, chama os patrões e organiza junto com eles. Na reunião que se falou de cavalgada, não se falou do desfile até o momento que eu participei. Muito bem. Nós estamos conversando e olhando para o relógio, hoje nós temos bastante compromissos, né? A Jocenara Voit Oliveira, coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, como ela mesma falou, eleita em 2021, coordenou 2022, 2023 teve uma nova resolução do MTG e o tornou eleita por mais 2 anos, quer dizer que vai no cargo até 2024. Até 2024. Qual é o mês da eleição? Dezembro. Dezembro. Desculpa, te minto. Finalzinho de novembro, dezembro é a posse. Isso. Com a possibilidade de ser reeleita. Se me candidatar. Exatamente. Como é que está? A gente viu assim, um trabalho totalmente de doação, um trabalho que não tem remuneração, inclusive deslocamentos feitos pelo próprio bolso, como se diz.
Como é que está o ânimo, assim, para se reeleger? Geraldo, eu não penso no futuro, eu penso no presente. Então, Sim. eu não sou muito da ansiedade. O ano que vem é o ano que vem. Cumprir os compromissos que a gente tem. Até novembro... Até novembro eu tenho. Mas sempre digo, assim, eu penso que qualquer pessoa tem que passar por um cargo de gestor, independente se ele é numa escola, se ele é um cargo, né, eleito, se é um cargo de indicação. Ele tem que passar por um lado de gestor, para ele sentir o que é comandar, né? Comandar pessoas, comandar regiões, comandar uma entidade, no caso do tradicionalismo. Então, sempre digo assim, eu estou coordenadora. Sim. Eu não preciso ser coordenadora o resto da minha vida. Sim. Conciliar vários interesses? Conciliar. Hoje mesmo, né, o diretor de cavalgadas me ligava, porque o pessoal está cobrando que vai ter o rodeio e não vai ter o desfile, porque teve gente que se preparou o ano inteiro para ter o desfile e agora não vai ter o desfile. Não é uma decisão da região, não é uma decisão do diretor de cavalgada, foi uma decisão dos patrões. Então, a cobrança ela tem que ser feita ao patrão, não ao diretor de cavalgada. Né? A gente segue a orientação que o movimento dá. O movimento orientou cavalgada e ou desfile solidário. Os patrões optaram pela cavalgada. O que eu posso fazer é respeitar a decisão dos patrões. Né? Porque sem eles não há no tradicionalismo também, né? Exatamente. Nós dependemos das entidades, a gente depende, né, de cada um que está ali. Eu represento as entidades, mas quem trabalha é o patrão de cada um, né, do piquete, do CTG, e sem ele não vai para frente, né? Perfeito. Te agradecer demais a participação, sei que o seu tempo está corridíssimo, né? Já na véspera, amanhã os acontecimentos todos, né? Exatamente. E nós tínhamos que fazer esta fala justamente para levar a nossa população, a nossa comunidade, que ainda porventura, né, não estivesse sabendo, mas oficial, uma palavra oficial. Isso. Da coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, a Joicinara Voit Oliveira, que está aqui conosco, agradecer demais e desejar bom trabalho e muito sucesso para vocês. Agradeço a oportunidade, né? A gente está aberta a conversas. A hora que quiser, estamos à disposição. Vamos fazer uma outra conversa a respeito do tradicionalismo. Voltamos a conversar, né? Espero que as pessoas aqui em Canguçu tenham esse lado empático da solidariedade, pensando todas essas vítimas que nós tivemos em todo o estado, que precisam sim da nossa solidariedade. Não posso deixar de comentar que nessa reunião que nós tivemos no dia 9, da coordenadora da 24ª região, que é a região mais atingida, em que ela dizia assim: as pessoas estão recebendo roupa, as pessoas estão recebendo calçado, a cesta básica, mas elas não têm onde morar. Exato. Elas não têm o que botar dentro de casa. Então, não adianta no imediatismo mandar roupa, mandar o calçado e não pensar no futuro. Isso. Então, é isso que a gente tem que pensar, em ser solidário com quem precisa. Agradeço o espaço. Nós que agradecemos. E só deixar também, como nós, essa semana, ainda possivelmente pós-feriado, nós estamos conversando com canguçuenses. Nós temos aí o Roger, né, que é da Santo Antônio, que esteve presente numa comissão junto, né, pessoas que viram barbárias assim de coisa, né? É muito importante essa ajuda, essa doação das pessoas, o voluntariado. E o gaúcho, ele é, né, um povo que ajuda uns aos outros. Então, isso é muito importante. Hoje eu comentava, né, sobre a diferença da Semana Farroupilha deste ano. Ela é uma semana de doação. Doação mesmo. Coisa boa. Muito bem, aí nós conversamos então com a Joicinara Voit Oliveira a respeito então do não desfile oficial do 20 de setembro, mas sim uma cavalgada solidária, aonde CTGs e piquetes estarão percorrendo a nossa cidade, cada um no seu percurso, fazendo arrecadações, e nós vamos deixar aqui aberto o nosso espaço para divulgar o horário que esses CTGs todos estarão percorrendo o nosso município, para que as pessoas possam esperarem com aquela doação, material de limpeza, material de higiene, a alimentação, material escolar, se for possível doar, tudo é bem-vindo. Dá tempo para o pessoal se organizar, de repente comprar um caderno, um lápis, alguma coisa, fazer um ranchinho ali de material de limpeza para doar para esse pessoal que estará amanhã, dia 20, a partir das 14 horas, eu acredito, circulando pela nossa cidade, cada CTG no seu percurso, arrecadando, e vamos aguardar depois também a coordenadora vai nos dizer qual é o ponto de arrecadação. Vamos informar, sim. Nós da Rádio Cultura também queremos estar lá, junto, registrando o que o pessoal fez, como que foi essa arrecadação, e também na Missa Crioula que encerra a Semana Farroupilha de Canguçu. Isso mesmo, estaremos lá.
Sequência da programação Cultura, Mauro Domingues e o Luiz Fonseca, que estão aí no comando do Show da Manhã.